Muito bom dia, muito boa noite. Vamos dar o início ao nosso chá, isto é, ao nosso conhecimento, habilidades e atitudes inspirados pelas Sagradas Escrituras. Então nós vamos dizer e vamos denominar de chá espiritual, que é um conjunto de lições em que a gente vai, através da Bíblia, obter conhecimentos, habilidades e atitudes inspiradas pelas Sagradas Escrituras. Então, bem-vindo ao nosso primeiro chá espiritual com Cirilo de Paiva. Hoje, para esta lição de hoje, como sendo a primeira lição, eu me predispus a falarmos de um assunto que tem a ver com homem com H maiúsculo, homem, falando do sexo masculino. E hoje nós vamos obter alguns conhecimentos, algumas habilidades, algumas atitudes que são esperadas num homem. E o título desta lição para esta noite é Assuma as suas responsabilidades como homem. Então, se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, logo no primeiro livro da Bíblia, que está em Gênesis, nós vamos encontrar lá uma história a partir do Gênesis 1, Gênesis 2, que tem a ver com a criação do mundo. Deus criou o mundo em 7 dias. E entre várias coisas que ele criou, depois ele cria um jardim num local chamado Éden. Você pode ver essa escritura em Gênesis 2:15. Em Gênesis 2:15, as Sagradas Escrituras dizem que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que Deus, na sua criação, num local chamado Éden, cria um jardim onde ele coloca o primeiro homem chamado Adão. E então, qual foi o chamado? Qual foi a responsabilidade como homem que Deus deu ao Adão? Se olharmos para esta escritura em Gênesis 2:15, vimos que, ou podemos ver que Deus dá duas responsabilidades ao Adão, ao primeiro homem na Bíblia. A responsabilidade primeira tinha a ver com cuidar desse jardim. E a segunda responsabilidade tinha a ver com cultivar. Então, estas são as duas responsabilidades que Deus deu ao homem. Então, naquele ambiente, ou o ambiente envolvente, o meio envolvente que Deus criou, que é o jardim do Éden, Deus, para que pudesse ter uma boa relação com Adão, então ele cria este meio envolvente chamado Jardim do Éden. Então o objetivo principal do Jardim do Éden foi, após colocar o homem, estabelecer um local em que Deus tivesse uma relação com Adão. Então, como eu dizia no início, que a responsabilidade do Adão, então, era cuidar e era cultivar esse jardim. Então, o Adão não foi colocado neste meio para não fazer nada. Não era apenas para ele colher frutas ou usufruir daquele jardim. Não era apenas para ele apanhar a sombra das árvores daquele jardim. Não era apenas para ele, digamos, descansar, usufruir do jardim, das plantas do jardim. Mas ele também precisava de trabalhar.
ele precisava, como diz a Escritura, de cuidar desse mesmo jardim e de cultivá-lo. Bem, precisamos entender por que Deus deu essa responsabilidade a Adão de cultivar. Então, deixa-me aqui mostrar alguns conceitos importantes de cultivar e cuidar para a gente perceber melhor. Primeiro, cultivar, que escrito no hebraico, vem do verbo avad, é um termo hebraico, como eu dizia, que geralmente significa trabalhar. Então, quando a gente pegar a palavra cultivar, escrito no significado hebraico, ele significa trabalhar, significa servir, significa realizar atos de adoração. Então, estamos a dizer que Adão foi colocado no jardim. Quando a gente diz que foi colocado no jardim para cultivar, significa para trabalhar, para servir ou para realizar atos da adoração ao Senhor. Então, por que somos chamados à responsabilidade de cultivar o jardim do Éden? Nós, como homem, tal como Adão foi chamado para cultivar o jardim do Éden, nós, como homens, também somos chamados para temos esta responsabilidade de cultivar o jardim do Éden, isto é, o nosso meio envolvente. Então, um dos objetivos dos quais Adão, ou eu como homem, devemos ter no cuidado deste jardim, é para tornar o jardim frutífero. Quando Deus chamou essa responsabilidade, queria que o jardim, após a sua criação, continuasse a dar fruto. Daí esta responsabilidade muito importante, dado a Adão, cuidar daquele jardim do Éden, cuidar daquele meio envolvente, torná-lo ainda mais frutífero. Então, este é um princípio até da agricultura, em que você, quando não está a cuidar das plantas, as plantas podem morrer, as plantas podem deixar de dar os frutos. Daí ter um cuidado minucioso. Esta é a responsabilidade que Deus estava a chamar a Adão. Talvez você pode perguntar o que isso tem a ver conosco como homem. Mas se tiveres uma paciência, nós vamos ver qual é o significado para nós hoje, também tendo este princípio de cultivar. Bem, o outro princípio que nós estamos a ver aqui, para além de cultivar, outra responsabilidade que Deus deu a Adão é cuidar. O significado básico de cuidar é proteger, é defender. No sentido hebraico desta palavra, cuidar, tem um sentido num verbo hebraico que chama-se chamar, que tem um significado hebraico de vigiar, guardar, proteger. Então, quando nós olhamos para a responsabilidade que Deus deu a Adão, em Gênesis 2:15, primeiro vimos cultivar, agora Deus aqui está a chamar Adão para cuidar. Estamos a dizer que ele, Adão, devia cuidar, no sentido hebraico, devia proteger, devia defender. Até a pergunta é, quando é que a gente protege? Quando é que a gente defende alguma coisa? Não, normalmente protege ou defende alguma coisa quando esta mesma coisa está sujeito a ataques. Então, no sentido mais prático da coisa, significava que aquele jardim
tão lindo que Deus tinha dado, deixado ao cuidado do Adão, também devia ser protegido, devia ser defendido, porque provavelmente este jardim podia ter ervas daninhas, podia ter animais indesejados, podia ter uma praga, como se fala na agricultura. Isto é, podia ter alguma coisa que pudesse estragar este jardim, e sendo assim, ia estragar este meio envolvente onde o Adão estava inserido, e por sua vez isto iria estragar o relacionamento que Adão teria com o próprio Deus. Por isso Deus deu esta responsabilidade também a Adão de poder proteger ou defender o seu meio envolvente, que é o jardim. Bem, isto tem a ver conosco hoje. De que maneira isto tem a ver com nós como homem? Como eu disse, pelo título, nós dissemos que nesta lição queríamos que nós como homens também pudéssemos aprender, devêssemos ter conhecimentos, devêssemos ter habilidade, atitudes para ter responsabilidades. Então, assuma a responsabilidade como homem. Olhando para esta história de Adão, pode-se aplicar de diversas maneiras. Mas o que aconteceu? Em algum momento, o Adão deixou de assumir as suas responsabilidades. Se você for para Gênesis 3, versículo 6, vai ver o seguinte. E você pode ler todo o Gênesis para poder ter o contexto, mas por tempo eu vou aqui ler algum trecho que está em Gênesis 3, 6, que diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, digo Gênesis 3, 6, diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu o seu marido, que comeu também. Meus irmãos, em alguns momentos, depois da criação, Deus coloca o homem. Quando coloca o homem, algum tempo depois, o Adão não se sentiu satisfeito por estar sozinho, e Deus então fez a mulher através das suas costelas. E esta mulher, neste versículo atrás, vimos que estava a passear naquele jardim que Adão tinha a responsabilidade de cuidar, de proteger, de cultivar. Aquela mulher passa numa das árvores que Deus tinha já proibido de se tocar, que é a árvore do bem e do mal. Ele tira do fruto desta mesma árvore e vai dar a Adão, que o comeu. Mas Deus então começa a questionar sobre a responsabilidade. E nós vamos ver logo a seguir que Adão foge das suas responsabilidades. E nós, como homens, somos chamados a não fugir das responsabilidades. Se não, vejamos em Gênesis 3, 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, neste caso Adão, perguntando: onde está você? No versículo 10, Adão responde. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore na qual lhe proibi comer? Disse o homem. Veja o Adão a fugir das responsabilidades. Disse o homem, neste caso Adão: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aqui em Gênesis 3, 9,
estamos a ver Adão a fugir das suas responsabilidades. Porque Deus depois pergunta para ele. Lembra-se que a mulher foi dar o fruto a Adão. E Deus aparece. Adão, onde está você? Naquele momento Adão já estava fugindo. Adão já estava a sair do relacionamento que tinha com Deus. Adão já estava com consciência de que alguma coisa não tinha sido feito bem. Provavelmente ele lembrou-se da responsabilidade que devia ter tido, que é de cultivar o jardim, torná-lo frutífero. No caso vertente, que é de proteger para que não apareça algum animal, como eu disse, ou alguma erva daninha capaz de prejudicar a ele, ok? Neste caso, primeiro, é capaz de penetrar naquele jardim e logo ia prejudicar a ele ou a pessoa que é o próximo. Neste caso, prejudicou, entrou através da mulher dele, ok? Parece-me que Adão, em algum momento, estava distraído. E Deus aqui lhe chama a responsabilidade. Onde é que ele estava? Faz-lhe uma pergunta. Onde é que ele estava? Ele já tinha fugido neste momento, até de tal forma que ele sentia-se nu. Significa que ele se despiu, saiu do relacionamento que ele tinha com Deus. E Deus faz uma pergunta. Será que você foi tocar naquela árvore? Embora que tenha sido a mulher. Mas Deus pergunta a ele. Foi você que comeu da árvore? Ele foge da responsabilidade e diz que não. Foi a mulher que você me deu, né? Que me deu como companheira, que me deu o fruto da árvore. Então, Adão está a dizer, olha, Deus, você fez alguma coisa errada aqui. Aquela companheira que eu pedi, aquela mulher que eu pedi, esta é que me deu o fruto da árvore. Ela é que é culpada. Ela é que é o mal. Então, claramente o nosso amigo Adão está a fugir das responsabilidades. Uma aplicação espiritual desta lição. Quais são os conhecimentos? Quais são as habilidades? Quais são as atitudes que nós podemos aprender desta narrativa, desta narração daqui em Gênesis? Primeiro, é preciso lembrar que tal como Adão foi colocado no jardim do Éden, isto é, Adão foi colocado num meio envolvente, nós também como homens, a partir do momento que nós estamos nesta terra, como homens, estamos dentro do nosso meio envolvente. Nosso meio envolvente pode ser o quê? Pode ser a nossa família, pode ser a nossa profissão, pode ser a nossa escola, pode ser o nosso local de trabalho, pode ser a nossa igreja. Isto é, você está envolvido por vários meios envolventes, mas como homens, tal como Adão, como Deus esperava de Adão, nós temos que ter responsabilidades. Somos chamados a responsabilidades. E duas responsabilidades aqui nós vimos que Adão chamou, melhor, que Deus chamou Adão. Primeiro, cultivar. Cultivar, no sentido hebraico, significa trabalhar, servir. Uma das nossas responsabilidades como homem é poder trabalhar para que o nosso meio envolvente seja frutífero. Trabalhar, servir a Deus para que o nosso meio envolvente, onde nós estamos, se for a nossa família, se for o nosso casamento, se for a nossa criação de filhos, se for a nossa profissão, se estamos inseridos dentro de uma igreja, ela ou este meio envolvente tem que se multiplicar, tem que dar frutos. Por isso nós cultivamos, devemos cultivar. Deus chama a cultivar, Deus chama-nos a trabalhar para que o meio envolvente onde nós estamos, ela dê fruto. Pode ser no teu contexto de trabalho, o teu meio envolvente do trabalho tem que dar fruto por causa da tua
autorresponsabilidade. Outra responsabilidade que Deus deu a Adão, se vocês se lembram, é cuidar. Cuidar significa proteger, significa defender. O que significa, eu como homem, você como homem, estando no meio ou estando inserido num meio envolvente nos exemplos que eu dei, tua igreja, teu casamento, tua família, na tua profissão, no teu local de trabalho, na tua comunidade, tua responsabilidade como homem, a minha responsabilidade como homem é cuidar, é proteger. Então, este é um conhecimento que Deus está nos a dar através da Escritura. Significa que eu tenho que desenvolver habilidades, então, para poder cuidar, para poder proteger, para poder defender, para que nada de mal aconteça nesse meio envolvente onde eu estou. Nada de mal acontece na tua família. Nada de mal acontece na criação dos teus filhos, se for um pai. Nada de mal acontece no seu local de trabalho. Então, as atitudes, os comportamentos de outras pessoas que não sejam nocivos, que destruam aquele meio envolvente onde você está inserido, e que depois acaba afetando assim, como aquela mulher de Adão, a Eva, porque Adão deixou a responsabilidade de defender, de proteger aquele jardim. Estava lá a serpente que enganou a Eva. E depois a Eva pegou o fruto proibido, foi dar ao Adão. A Eva estragou o relacionamento com Deus. O Adão, porque não estava ali para proteger e defender, acabou entrando naquela cilada. Estragou o relacionamento que ele tinha com Deus. Estragou aquele meio envolvente, porque houve uma penetração de um agente estranho, nocivo, para estragar aquele ambiente. Então é muito importante nós como homens termos esta responsabilidade, repito, de cultivar, que é trabalhar para que este meio envolvente seja frutífero, né? Seja um meio envolvente de sucesso. Meio envolvente, eu digo, é nossa família, é o nosso casamento, é a nossa profissão, é a nossa comunidade. E também cuidar, proteger este meio envolvente, para que não entram agentes nocivos. Então, este é o chamado que Deus tem para mim e para si como homem. Assumir as nossas responsabilidades. Duas responsabilidades são importantes: cultivar ou trabalhar, para que seja frutífero o nosso meio envolvente. Outra, cuidar, que significa proteger ou defender, para que esse meio envolvente não seja atacado por agentes nocivos. Então, meu convite, neste primeiro nosso chá espiritual, neste lição de conhecimento, habilidades e atitude, inspirados pela Bíblia, no qual eu defino como chá espiritual, somos chamados a assumir a responsabilidade que Deus nos dá, esse privilégio de ser homem. Não basta ser homem, mas nós que temos que ter responsabilidade. O nosso meio envolvente terá sucesso, será frutífero através da nossa ou da forma como nós cultivamos, como nós trabalhamos, para que este meio seja frutífero. Este nosso meio envolvente, onde nós estamos inseridos, pode ser na tua igreja, como eu já dei outros exemplos. Tem que ter a responsabilidade de proteger e defender. Eu amo você. Na próxima semana teremos a segunda lição do nosso chá espiritual. Muito obrigado. Não te esqueças desta lição. Assume a sua responsabilidade. Deus está chamando você.
Deus está chamando a mim para assumir a responsabilidade de ser homem. Obrigado. Deus abençoe. Espero que tenha lhe ajudado. Muito obrigado.